Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Verso 3, Atos 5, 3. Atos 5, 3, irmão, diz o seguinte: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, o guardião do coração seria o título desta mensagem. E aí, claro que aqui está num contexto, né? Mas eu quero falar alguma coisa aos irmãos. Quase tudo que Deus criou tem três partes. Então, por exemplo, o ser humano tem corpo, alma e espírito. E aí, eu vou voltar lá para o livro do profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 13, quando o profeta está falando da queda de Lúcifer, ele vai dizer assim: estiveste no Éden, jardim de Deus. Durante muito tempo eu não prestei atenção aos detalhes dessa palavra, mas mais recentemente eu comecei a olhar melhor para essa palavra e dizer assim: estiveste no Éden, jardim de Deus. E aí eu, refletindo sobre o capítulo 2 de Gênesis, eu digo: ora, o Éden é o jardim de Deus, pelo menos era na época que o querubim estava lá, né? Então assim, estiveste no Éden, jardim de Deus. Então, o Éden era o jardim de Deus. E esse querubim, que eu estou chamando de Lúcifer, que é o nome latino dele, mas nos idiomas originais não aparece esse nome, né? Significa condutor de luz. No texto de Ezequiel 28, diz que esse querubim é chamado assim, querubim guardião. Tem várias traduções para querubim protetor, querubim ungido para proteger, mas a tradução que eu achei assim mais interessante foi essa que diz assim: querubim guardião. Aí, peraí, Lúcifer era um querubim e ele era um querubim guardião, e ele era guardião do Éden, jardim de Deus. Esse Éden, jardim de Deus, não creio eu, é o mesmo Éden lá do capítulo 2 de Gênesis, né? Só que lá no capítulo 2 de Gênesis, Deus, ele tinha o Éden, né? Tinha o Éden. O Éden é um distrito, é mencionado na Bíblia como sendo um distrito. E numa parte do Éden, Deus criou um jardim, Deus plantou um jardim. Portanto, o jardim onde o Adão foi colocado, ele era um jardim particular que Deus fez dentro do distrito do Éden. E Deus colocou o homem no jardim do Éden, que é chamado assim, o jardim do Éden. Mas em Ezequiel, o jardim de Deus é todo o Éden. Portanto, o Éden é todo o distrito, e uma parte desse distrito, Deus, ele plantou um jardim para colocar o Adão. E aí eu comecei a raciocinar assim: vamos considerar, eu tenho estudado sobre isso, alguns acham que o Éden é todo o planeta Terra, né? Alguns acham que o Éden, eu acredito que o Éden pode ser todo o planeta Terra. Toda a Terra era o Éden. E esse era o distrito. E numa parte do Éden,
Deus plantou um jardim para colocar o homem, o Adão. E aí esse jardim, onde Deus colocou o homem, é também chamado de paraíso. E aí, para configurar aquela coisa, no meio do jardim do Éden, Deus plantou uma árvore. A árvore que estava no meio do jardim é a árvore da vida. E aí, os irmãos lembram que no tabernáculo que Moisés fez no deserto, tinha o átrio exterior, é a primeira parte. A segunda parte era o santo lugar, onde os sacerdotes entravam diariamente. E a terceira parte mais interior era o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então, está aqui as três partes, né? O átrio exterior, onde o povo ficava. O santo lugar, onde só os sacerdotes ficavam. E o terceiro lugar mais sagrado era o santo dos santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. As três partes. E eu raciocinei assim: todo Éden, vamos imaginar se todo Éden realmente era o planeta Terra todo, aonde todo mundo ia ficar. O jardim que Deus criou no distrito do Éden é o santo lugar. E ali o Adão foi colocado, né? naquele distrito, naquele local chamado de jardim. Já quer dizer, os irmãos, o seguinte, que na Bíblia, jardim é um local onde se planta árvores frutíferas. Jardim é o local onde tem árvore que dão comida para o ser humano. Mas Satanás, ele sempre tenta enganar o povo. Hoje, no entendimento do nosso idioma, jardim a gente pensa que é um lugar onde tem flores. Ele já tumultuou, né? Já mudou o significado. Então, vamos raciocinar assim: o Éden é o átrio exterior. O jardim do Éden, onde Adão foi colocado, é o santo lugar. E a árvore da vida que fica no meio do jardim é o santo dos santos. Aí vamos ver aqui, Ezequiel 28, Satanás, o querubim ungido, era querubim guardião. Aí eu pensei, poxa vida, mas Lúcifer, ele era um querubim guardião, mas ele guardava o quê? E aí eu entendo que Lúcifer, ele era um querubim guardião, porque ele era o guarda do Éden. Todo o Éden era o distrito que ele era o guardião. Por isso que o profeta diz: estiveste no Éden, jardim de Deus. Então o jardim de Deus era todo o Éden. Esse raciocínio aqui eu reconheço que pode estar um pouco forçado, né? Mas como em coisa da Bíblia, tem coisa muito misteriosa. Tem outros textos que vão ser perfeitos, não preciso nem desse raciocínio aqui para chegar lá, né? Mas vamos imaginar assim. O que eu acho interessante é o seguinte: assim como Lúcifer, o querubim guardião, ele era o guardião do Éden, jardim de Deus. O Adão foi colocado no jardim do Éden para o lavar e guardar. Portanto, o Adão também era um guardião. Ele era o guardião do jardim. E quando diz que Deus colocou o Adão no jardim do Éden para o lavrar é cultivar, né? Cultivar as árvores frutíferas que havia ali. Agora, guardar, a gente fica perguntando assim: poxa, o Adão, ele era o guardião do jardim, ele era o guardião contra o quê? A gente pergunta logo isso, né? Mas o certo é que ele era o guardião. O mais interessante é quando termina o capítulo 3 de Gênesis, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, ou do paraíso. Eles foram expulsos. Eu pensei assim: eles foram expulsos do jardim do Éden, mas não diz que eles foram expulsos do Éden, eles foram expulsos do jardim. Mas eles podem ter ficado no Éden, que é a terra que é além do jardim. E o interessante sobre essa questão de guardar, irmãos, é que quando termina o capítulo 3 de Gênesis, diz assim: que Deus colocou os querubins para guardarem o caminho da árvore da vida. A palavrinha aqui chave é guardar, para a interpretação da Bíblia, né? Guardar. Então, os querubins, e é interessante porque Lúcifer era um querubim, e Deus colocou os querubins ao oriente do Éden para guardar o caminho da árvore da vida, e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, aí eu fico pensando assim, vamos raciocinar as três partes.
o ser humano é constituído de 3 partes. A primeira parte, que é o corpo, nós vemos. Eu estou vendo o corpo de todos vocês aí, vocês estão vendo o meu corpo, mas eu não estou vendo a alma de vocês, eu não estou vendo o espírito de vocês, porque são invisíveis. Aí eu digo aqui, se o Éden todo, o distrito todo, for todo o planeta Terra, nós estamos vendo todo o planeta Terra, que foi amaldiçoado, que está em ruínas, que está mutilado, deformado. Não é aquela criação original de Deus, mas nós vemos todo o estrago que foi feito na criação de Deus. Mas nós não vemos o jardim. Desde que eu comecei a estudar a Bíblia, há mais de 40 anos, eu nunca ouvi que alguém tenha encontrado o jardim do Éden, porque ninguém vê o jardim. É como a alma humana, ninguém vê. E a outra coisa que eu nunca vi falar foi que alguém encontrou a árvore da vida. E se a árvore da vida representar, tipo assim, o espírito humano, que também é invisível, nós não vemos nem o jardim, nem a árvore da vida, porque são invisíveis. E até onde eu sei, tanto o jardim do Éden como a árvore da vida foram preservados para não receberem a corrupção do pecado, que é a corrupção, a deformação, a mutilação, a ruína dessas criações aí. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar ao seguinte, olha, tudo que Deus criou tem 3 partes, quase tudo, né? Tudo não vou dizer. E aí, o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. O espírito do ser humano é o santo dos santos. O lugar mais interior, mais sagrado do ser humano é o espírito do ser humano. E o espírito do ser humano é o coração. Eu já estudei o suficiente, já vi vários autores para... pode até polemizar sobre isso, mas eu percebo realmente que o espírito é o coração humano. E aí o que acontece? Aí eu vou chegar lá hoje, mas vou entender o que estou querendo dizer. Lúcifer, o guardião do Éden, jardim de Deus. Adão era o guardião do jardim do Éden, o paraíso, lá do Gênesis. E nós, aí chegou para nós aqui, irmão, todos nós aqui somos guardiões do nosso coração, com a mesma responsabilidade. Aí vamos voltar ao texto aqui, em Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí eu vou lembrar um versículo que de vez em quando eu digo aqui, que eu não esqueço, é Provérbios 4:23, diz assim: dentre as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida, os mananciais da vida. Então, o mandamento expresso da palavra de Deus, sim, olha, você pode guardar muitas coisas. Você pode guardar o seu dinheiro no banco, guardar o seu dinheiro debaixo do colchão, guardar o seu dinheiro na carteira, guardar o seu dinheiro em algum lugar. Você pode guardar a sua casa com cães bravos, pode guardar a sua casa com energia elétrica, você pode guardar a sua casa com vigias. Tem muita coisa para você guardar, mas aí o Espírito Santo diz: dentre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Assim como Lúcifer era o guardião do Éden, jardim de Deus, Adão era o guardião do paraíso, o jardim lá no Éden. Aí vem a responsabilidade nossa. Todos nós somos guardiões do nosso coração. Por que nós somos guardiões do nosso coração? Porque Satanás, que estava no Éden, jardim de Deus, que derrubou Adão no jardim lá do paraíso, ele está aí para minar o nosso coração, para colocar pensamentos em nosso coração, para nos dominar por meio do nosso coração, para nos destruir. Aí eu quero lembrar aqui, João capítulo 13, verso 2 diz assim: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, que traísse Jesus. Olha aí o coração, Judas não guardou o seu coração, Satanás minou o coração dele. Aí o caso de Ananias aqui é o seguinte:
Os irmãos sabem, né? E aí é que eu estou querendo chegar nesse ponto aqui. Na igreja primitiva, nessa época, estava havendo um avivamento muito forte, né? O Espírito Santo estava atuando poderosamente, e naturalmente quem já experimentou o mover do Espírito Santo sabe que quando o Espírito Santo se manifesta, as pessoas são levadas a fazer coisas que elas nunca pensaram em fazer. E aqui não é manipulação de ninguém, por isso que eu não manipulo ninguém, porque eu sei que na hora que o Espírito Santo quiser, ele vai levar pessoas a fazer aquilo que ele quer que elas façam, tá? Então, o poder do Espírito Santo era tão grande, que tocou na vida dos irmãos, que espontaneamente, eles começaram a vender tudo que eles tinham, e depositar nos pés dos apóstolos, essa expressão que é usada mais de uma vez aqui. Eu até fiquei refletindo, não aparece que nenhum dos apóstolos mandou ninguém vender nada, mas eu me lembrei que Jesus, quando ele começou o ministério dele, era um dos ensinamentos de Jesus, que dizia assim: olha, vendei o que tendes e dá esmola. Aí Jesus dizia assim: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça rói, e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então eu creio que, e Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E agora que o Espírito Santo estava ali, o Espírito Santo estava lembrando a esses cristãos primitivos essas palavras, e eles estavam vendendo tudo que eles tinham. Isso ninguém mandou. Aí não adianta alguém chegar lá: olha, os pastores lá estavam manipulando os irmãos, mandando vender suas propriedades. Ninguém mandou, era espontâneo, era o Espírito Santo que estava convencendo eles a fazer isso. Pode acontecer isso hoje? Pode. Eu já vi isso acontecer. Não aqui, em outro lugar, né? Então diz aí, irmãos, Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que for vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Agora vem, aqui, o Espírito Santo destacou a oferta de um homem aqui. Diz aqui: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O Espírito Santo registrou a oferta de Barnabé para fazer um contraste com a oferta de Ananias. Aí vem na sequência: mais um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que ouviram isto. Então, mas eu quero dizer aqui para os irmãos, olha só, observe aqui que o alvo é o coração humano. Não diz aqui que Satanás encheu o coração de Safira, não diz, mas diz que ele encheu o coração de Ananias. Mas só que a Safira, ela foi a reboque, ela foi por tabela, e os dois morreram. Aí a gente fica vendo aqui, nesse caso aqui, Satanás, ele encheu o coração de Ananias, e aqui a questão foi assim: ele estava vendo todo mundo dar grandes ofertas, e aí ele teve vergonha de chegar lá e dizer assim: olha, eu vendi uma propriedade ali, um campo, eu trouxe a metade da oferta aqui, da venda. Ele teve vergonha de dizer isso, porque tinha muita gente dando tudo. Se ele tivesse trazido só uma parte, seria aceito, ele não poderia mentir. Mas ele chegou lá, deu uma parte, dizendo que estava dando tudo.
Foi por isso que o pecado dele aqui foi mentira. Aí Pedro disse: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Ou seja, Deus gosta de sinceridade, né? A mentira é abominável diante de Deus. E aí, irmãos, Satanás é muito parecido, porque aqui foi o homem que foi minado e levou a mulher por tabela. Mas para não dizer que é sempre assim, lá no jardim do Éden, Satanás minou o coração da mulher e a mulher levou o homem por tabela. Então, no caso lá do Éden, Satanás, ele manipulou a mulher, minou o coração da mulher e levou o homem por tabela. Aqui nesse caso aqui, Satanás minou o coração do homem, manipulou o homem e levou a mulher por tabela. E aí a questão toda é o seguinte: por que o provérbio diz: dentre as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida? Porque eu entendo hoje, irmãos, que Satanás, ele coloca os maus pensamentos no nosso coração. Ele coloca os maus pensamentos, ele coloca as injustiças, tanto em Marcos quanto em Mateus, quando Jesus, Marcos 7, Mateus 15, vai dizer que Jesus diz assim: não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca do homem é que o contamina, pois é do coração dos homens que saem os maus pensamentos. A primeira coisa, nos 2 textos, assim: o que sai do coração dos homens é os maus pensamentos. Aí diz, os adultérios, os furtos. Aí ele vai dizendo, todos os pecados estão no coração. E eu já entendo que quem coloca esses pecados no coração humano é Satanás. E aí nós bobamente pensamos que todo sentimento que surge no nosso coração, ou todo sentimento ou pensamento que surge no nosso coração, nós pensamos que são nossos mesmo. Aí a gente abraça, mas a Satanás está colocando lá os pensamentos. Eu lembro que Lutero dizia, que Lutero falava o seguinte: olha, você não é culpado que uma ave sente na sua cabeça, mas é culpa sua se você deixar fazer o ninho aí. Então nós não podemos impedir que Satanás coloque no nosso coração pensamentos, sentimentos. Agora, se nós abraçarmos esses sentimentos, esses pensamentos, e nós os tornarmos em prática, a responsabilidade é nossa. Por isso que Deus nos responsabiliza. Estou querendo dizer aqui é o seguinte: olha, no caso da Ananias e Safira, vamos continuar aqui a Ananias e Safira, Atos 5, verso 7. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e sepultaram ela junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Aí eu quero dizer para os irmãos, Satanás não muda, os métodos são os mesmos. Satanás, ele vai ficar rodeando o casal, como ele fez lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Satanás, ele ficou rodeando, examinando o casal, examinando, observando, ele foi mapeando a vida deles, ver como é que era um e como é que era o outro. Aí Satanás chegou à conclusão que quem era mais fácil de ser seduzido era Eva. Ele esperou uma hora que a Eva estivesse só lá, aí foi lá e fez a cabeça da Eva. Ou seja, a linguagem não é usada lá, mas assim, eliminou o coração da Eva. E a Eva desobedeceu a Deus. A Bíblia só diz assim: a mulher tomou da árvore e comeu, e deu ao seu marido, ele também comeu. Mas Satanás não seduziu Adão, não falou com Adão. Ele usou a mulher, mas ele seduziu a mulher, lá no Jardim do Éden. Nesse caso aqui, Satanás rodeou, Ananias e Safira rodeou. Aí ele chegou ele percebeu que o Ananias era vaidoso. Ele percebeu que o Ananias gostava de ter status na igreja, né, que ele queria estar entre os benfeitores reconhecidos pela igreja. E esse era o ponto fraco dele.
E aí, quando ele viu todo mundo vendendo as propriedades, ele disse: rapaz, se eu não vender a minha, vão dizer que eu sou um cara avarento. Eu vou vender também para ficar entre os melhores. Aí ele vendeu. Mas todo esse dinheiro na minha mão aqui, eu dar tudo isso para a igreja, rapaz, olha, não vou guardar a metade. Ele guardou a metade aqui. Eu vou lá na hora da oferta, e aí eu vou dizer que eu vendi, foi todo o preço está aqui, eu estou entregando tudo. É possível que o apóstolo Pedro dizia assim: olha, irmãos, olha, esses irmãos aqui venderam toda a propriedade dele e deram tudo que ele tinha. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Ele dizendo lá. Aí o Ananias: rapaz, eu quero ser um desses daí. E aí, meus irmãos, custou a vida dos dois. Aí o que eu quero dizer é o seguinte: olha, nós temos vários casais aqui. Está eu e a irmã Sumeia aqui. Naturalmente faz 40 anos que Satanás nos estuda, nos observa, sabe quais são todos os nossos pontos fracos. Ele sabe que é mais fácil de ser seduzido. Claro que todos nós temos um ponto fraco na área, né? O meu ponto fraco não é o dela não é o meu. Mas para o propósito dele, vai dizer, esse caso aqui de dinheiro, eu pensei que o Ananias é mais apegado com dinheiro. E também com vaidade, que ele quer estar constando entre os benfeitores da igreja. E aí, tem aqui o Beto e a Sueli, tem o Pérez e a Luana, e tem os casais aí, com certeza, irmão, Satanás estuda vocês dia e noite. Ele sabe quem do casal é mais fácil de ser seduzido para determinado propósito. E aí o que acontecer? Ele vai lá no coração, e aí, às vezes é até à noite, né? Que ele coloca os pensamentos no coração, os pensamentos. Aí você começa a agasalhar aqueles pensamentos, você começa a aceitar aqueles pensamentos. É Satanás que está colocando lá. Por isso que ele disse: guarda o teu coração, porque se você não guardar o seu coração, Satanás vai botar maus pensamentos, maus sentimentos lá. Só que geralmente elimina só um do casal, só um. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, Safira não foi minada. Eu fiquei me perguntando, por que será que Safira aceitou ser cúmplice do seu marido nesse negócio? Porque ela aceitou ser coautora, né? Ela encobriu o mal feito do marido, porque custou a vida do marido e a dela, podia ter custado só a dele, né? Ou então ela poderia ter dito assim: ó, você não faça isso, eu vou dizer para o Pedro que é só a metade, se você for lá. Ele ia até ficar com medo, não ia poupar a vida dele. Então, irmãos, cuidado aí, casais, e os que vão no futuro ser casais também. Se o seu cônjuge for seduzido por Satanás para fazer algo que é contra a vontade de Deus, injusto, não, eu sei que, por que a pessoa não fala? Porque tem gente que tem medo do seu cônjuge. Tem mulher que tem medo de falar para o marido, tem marido que tem medo de falar para a mulher que eles estão errados, que isso aí não está certo. Mas é melhor falar, é melhor brigar, quebra o pau, porque senão vai quebrar o pau da parte de Deus em cima dos dois e depois dos filhos, porque vem a maldição hereditária. Isso é guardar o coração, irmãos. Geralmente Satanás vai seduzir um só do casal. Se você perceber que o seu cônjuge foi seduzido por Satanás e que ele está indo fazer algo que é contra a vontade, fale logo. Ah, mas eu tenho medo que se eu falar ele vai me bater. Geralmente tem mulher que diz isso, né? E já tem homem que tem medo da mulher porque a mulher é briguenta, barraqueira, eu não vou nem falar, porque se eu falar o mundo vem abaixo e tal. E aí o diabo leva vantagem nisso. Por isso eu não sou hipócrita. Ninguém deve fingir para mim que não brigou com a mulher ou com o marido, porque eu brigo direto com a minha mulher. Ela sabe disso. Porque se ela fazer algo que eu acho que é justo, eu digo na cara dela logo: isso aí não está certo não. E ela disse para mim também, né? A gente não gosta, mas é preciso. Então, Ananias e Safira morreram porque o Ananias não guardou o seu coração e a Safira, o Satanás não me deu o coração dela não, mas ela foi cúmplice do marido naquela ação que ele praticou lá. Amém, irmãos? Então, vamos ficar com essa lição da palavra de Deus aí, pratique, né? Aí vamos agora, irmãos, vamos cantar esse louvor aí. Eu quero dizer aos irmãos sobre a respeito do louvor, né? Eu estou ali de costas, não estou olhando para os irmãos, eu não sei quem está cantando, quem não está cantando,
Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: olha, eu estou aqui, faz tempo que estou só pensando no Salmo 150. O Salmo 150